Voltamos a Oz, meus caros frequentadores da Central. Como é que vocês vão? Vão bem? Chegou a hora da gente falar aqui com spoilers e cheio de detalhes o que a gente achou de Wicked Parte 2, que ao contrário da peça de teatro, onde a gente espera 30 minutos, aqui a gente esperou um ano para voltar às salas. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Será que esse intermédio valeu a pena? Eu sou Pietro Tenório e esta é a Central do Entretenimento. Bom, gente, antes de prosseguir, aquele recadinho básico de sempre. Se inscreve no canal, ativa o sininho e baixa o Central Like aí e compartilha esse vídeo porque ajuda bastante aqui a Central a crescer no YouTube. Bom, gente, Wicked Parte 2 era uma parte que estava todo mundo já esperando muito. Mas, antes disso, vamos contar rapidinho o que eu disse lá no vídeo, nas primeiras impressões sem spoilers, que essa história toda, gente, ela nasceu a partir do livro do Gregory Maguire, que é inspirado no Mágico de Oz, um filme clássico, eu ia falar animação, gente. Se tivesse uma versão animada do Mágico de Oz, que também já existem várias por aí, né? Mas uma oficial mesmo pela Warner Bros. Seria bom, muito bom. A história ia outros limites da história. É verdade. Mas isso é para outro vídeo. Mas o Mágico de Oz, ele foi um filme que revolucionou a indústria do cinema ao apresentar a tecnologia de Technicolor, que permitiu que as imagens que antes eram preto e branco ficassem agora coloridas. E a partir daí, né, a história fez muito sucesso, ganhou uma legião de fãs, e aí o Gregory Maguire pensou: e se eu fizesse uma história, mostrasse que, na verdade, tudo isso que a gente viu no Mágico de Oz não fosse bem assim? Fala, não me diga! Que, na verdade, a verdadeira história estava por trás das bruxas que contavam essa história, a Glinda e a Elphaba. E então ele criou Wicked, que aqui no Brasil a gente tem a versão, né, que é a história não contada das bruxas de Oz. Bom, gente, o livro virou um enorme sucesso, e aí ganhou uma versão para Broadway em 2003, que foi estrelada pela Idina Menzel e pela Kristy Chenoweth, que, um sucesso estrondoso, que 3 anos depois ganhou uma versão brasileira com a Mira Ruiz e a Fabi Bang, que estão até hoje aí, né, ao longo de uma década, levando essa história para milhares de corações de brasileiros. Inclusive, gente, esse vídeo está sendo gravado aqui um pouco depois, né, que teve a cabine, que teve até foi assistir a peça de novo, né. E, gente, tinha até um ônibus, uma caravana veio assistir essa peça, gente. Pra vocês verem como tá hitada a peça de Wicked aqui no Brasil. Como tá hitada a peça de Wicked aqui no Brasil. Então, assim, olha, só vamos dar aqui logo os parabéns pra Wicked Brasil, porque eles merecem muito. Depois de toda aquela treta envolvendo a premiere do filme, né, foi realmente. Mas o foco não é isso, o foco aqui é o filme, tá? Você entendeu, velho? E aí, muitos anos se passaram e o Wicked nunca ganhou um filme para os cinemas. E aí chegou a hora de... E aí a Universal Pictures, depois de várias tentativas aí, algumas que deram certo, outras que deram errado em musicais, não Cats, eles lançaram Wicked, né, para os cinemas, uma versão para os cinemas de Wicked, que contava melhor essa história e apresentava para o novo público, além de agradar quem já era fã da peça. E aí a gente teve o lançamento da parte 1, né, porque uma coisa que muita gente achava, será que vai ser o filme só, vai seguir a peça? E realmente, o filme ele segue a peça, né, ao ter uma divisão em 2 partes. Só que, como eu disse no começo do vídeo, ao contrário da peça, onde a gente espera 30 minutos entre um ato e outro, aqui a gente teve que esperar 1 ano entre uma parte e outra, para poder conferir como era o desfecho dessa história. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. A parte 1 é o filme que fala sobre preconceito, sobre você aceitar o outro pelo que ele é, tem um outro olhar, né, para a pessoa que não segue muito bem os padrões. Eu não vou me estender muito sobre a parte 1, tem até um Central Critica especial sobre ele, vocês podem clicar aqui no card, ou no link que está na descrição do vídeo, tá? Porque aí vocês vão entender exatamente muito mais detalhes a parte 1. Mas eu vou mencionar aqui um pouquinho nesse vídeo para vocês entenderem mais. Empolgante. Quando chegou a parte 2,
muita gente estava botando muita expectativa por ela. E eu posso dizer para vocês, fãs de Wicked, essa expectativa é cumprida. Eu já tinha dito isso nas impressões sem spoilers, mas eu reafirmo aqui de novo, porque essa parte 2, ela consegue seguir à risca exatamente o segundo ato do musical. Então, se você tá querendo ver lá o reencontro da Elphaba com a Glinda, ver lá até a Elphaba se reencontrando com a Nessa Rose, a origem do Homem Espantalho e do Homem de Lata, que é o Bock, né? Se você que viu a peça e sabe desses detalhes, pode ficar tranquilo, porque aqui a gente tem tudo isso e mais um pouco. Porque uma coisa que o Wicked, que essa parte 2 faz de bom grado, que complementa-se com a parte 1, que é uma coisa de inovação também, além das músicas originais, novas que eles criaram, é você mostrar um pouco do passado da Glinda. Porque se na parte 1 a gente tinha o passado da Elphaba criança, que encantava muito, aqui a Glinda criança também surpreende magistralmente. E surpreendente eu ver como eles conseguiram encontrar uma menina que é a cara da Ariana Grande, e que com certeza aí, toda vez que chamarem a Ariana Grande para uma produção e quiserem mostrar o passado dela criança, essa garota aí, ó, já tá escalada para ser para sempre a versão infantil adolescente de Ariana Grande. É sim. Que, já vou logo puxando aqui o tapete, ela também tá sensacional aqui como Glinda. E uma coisa que eu achei interessante do roteiro desse filme, complementando aqui com a atuação da Ariana, é que justamente o filme, essa parte 2, ela fala muito sobre a amizade, mas principalmente, além de falar sobre o real valor da amizade, fala sobre alguns temas políticos, sobre a questão das fake news e sobre no que você quer acreditar, né? A verdade que você quer acreditar. É uma coisa que até a Flora de Favorita falava, né? Pô, eu só falava pra cima, aquela cena que ela fala com a Irene, né? Pô, dona Irene, eu só falava aquilo que a senhora queria ouvir. E é isso que essa parte 2 de Wicked fala, sobre você querer falar pro outro apenas aquilo que o outro deseja ouvir. Não falar a verdade verdadeira, que é o principal cerne aqui desse filme, é a verdade. É você, às vezes, ver que, tá, a verdade, é bom você sempre dizer a verdade, mas, poxa, é aquilo que me vai agora aqui na cabeça, sabe? Aquela frase do Theodore Roosevelt, Uma Noite no Museu 2. Às vezes é sempre bom uma bela mentira do que uma verdade dolorosa. Embora, às vezes, a verdade prevaleça, como foi o caso aqui da história, porque o roteiro aqui, ele complementa muito, às vezes, alguns buracos que fica faltando na peça. Então, por exemplo, a questão dos animais, que a gente vê que na peça eles apresentam essa questão dos animais sendo maltratados, sendo humilhados, e aqui a gente tem, né, uma explicação melhor para a resolução desse conflito, que é justamente os animais sendo libertos, podendo voltar a morar em Oz com tranquilidade, com felicidade. E, pô, a cena que eles estão indo embora de Oz e que temos ali a música, né? Não há nada como o nosso lar, que é a música inédita aí da Elphaba, para mim ela se complementa de uma maneira maravilhosa, porque mostra exatamente o conflito da Elphaba, né? A luta que ela está sustentando por anos e anos e anos, querendo fazer com que as pessoas vejam quem é o mágico de Oz de fato, e que os animais não são esse problema todo que o mágico pintou. Então, eu achei linda, essa cena para mim foi linda, mas não foi a mais tocante. E já que eu falei de tocar o coração das pessoas, preparem a caixa de lenços, porque Wicked Parte 2, nossa... Quem viu minhas primeiras impressões viu que eu saí com a cara aqui seca de tanto chorar, porque esse filme chora. Você chora muito mais que a parte 1, que fala sobre preconceito, que continua lindo, 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 mas aqui você vai chorar o dobro, talvez até o triplo. Se na parte 1 você saiu assim, ó, na parte 2 você vai sair assim, ó. Sabe? Meu Deus. E um caminhão de lágrimas.
Então eu acho que o roteiro da Winnie Roseman, né, que é a roteirista da peça de teatro tradicional, né, e junto com a Dana Fox, elas conseguem trazer essa emoção muito mais impactante para o cinema. E a direção do John M. Chu consegue respeitar isso e criar todo um clima épico. E um detalhe aqui, falando agora aqui do final, que eu acho que vai dividir um pouco as pessoas, que vai agradar muitas pessoas, mas talvez possa pegar em dividir um pouco outras, sabe? Chama a polícia, chama a polícia. Que é a questão do final da Elphaba. Porque a Elphaba, ela, desde o começo até o final, ela não sabe que ela é filha do Mágico de Oz. É o quê? E ela decide ir fingir que morreu para poder fugir com o Fiyero e viver em paz, né? E na peça a gente vê os dois fugindo, só que a gente não sabe para onde, né? Não tem uma resolução. A gente vê, eles estão ali, né? Sai do castelo e vão embora e tchau, acabou-se. E aí volta pra Glinda e a peça se encerra. Então, no filme, eles conseguem dar uma resolução melhor para isso. E, por curiosidade, pega um dos finais alternativos do musical. Empolgante. Porque, para quem não sabe, o musical teve 2 finais alternativos. E um deles, que quase iria para a versão final e acabou não indo, é justamente quando durante a peça se fala de as terras além de Oz, um mundo desértico onde outros limites poderiam ser explorados. Só que aí viram que não se encaixava muito bem, né? Esse final de mostrar a Elphaba com o Fiyero indo para esse deserto, explorando outros limites, né? Não ficava muito bem, então eles botaram para um outro final de estão saindo do castelo, vão embora e tchau. Apenas seria isso. E aí no filme, o John M. Chu optou por colocar esse final inédito dessas terras além de Oz, que além de você mostrar a Elphaba indo embora com o Fiyero, tendo um final feliz, quer dizer, meio feliz, porque ela poderia saber da verdade e abdicar do trono de Oz. Mas aí vem um debate. Será mesmo que precisaria disso? Porque se a Elphaba aparecesse de novo lá assim, eu tô viva, e dissesse, eu sou filha do Mágico de Oz, tudo que ele fez contra mim, que eu tava tentando falar pra vocês, era uma grande farsa. Provavelmente, talvez os Mantequis poderiam ou não colar com essa situação. E isso aqui, gente, que a gente pode trabalhar essa problemática melhor, pode ser para um segundo filme de Wicked. Quem sabe, né? Que demais! Porque a gente tem aí o livro que vai ser lançado lá agora, o livro Elf, que mostra um pouco do passado, explora mais o passado da Elphaba ainda criança, ali a relação dela com os pais. Mas se a gente fosse fazer uma continuação de Wicked, de novo com a Cynthia Erivo e a Ariana Grande, eu acho que teria que ser justamente para explorar esse arco mais inédito, né? De mostrar, será que valeria a pena mesmo a Elphaba reivindicar o trono? É uma coisa que a gente não vai saber muito bem. Mas falando aqui agora rapidamente sobre alguns personagens, né? O arco da Elphaba com a Glinda e o Fiyero tá muito bom, respeita a peça, até as cenas, gente, pra quem é fã vai se emocionar bastante, sabe? A cena do duelo das duas tá sensacional. E esse Wicked Parte 2, gente, ele tem toques de Valci Carrasco. Pois é. O Valci, querendo ou não, ele acabou, parece que a onda do Valci Carrasco meio que chegou assim de leve na cabeça do John M. Chu. Talvez ele tenha visto alguma cena de chocolate com pimenta ou um Eita Mundo Bom, não sei. Só sei que a cena do casamento da Glinda, aquilo sim é puro suco de Valci Carrasco. Primeiro porque o casamento é todo deslumbrante, lindo, maravilhoso. Inclusive a direção de arte aqui desse filme tá maravilhosa. A direção de arte aqui do filme. Os campos de tulipas, que eles plantaram lá 1000 tulipas, ele é mais explorado aqui nessa segunda parte, né? Outros cenários ali, o quarto da Glinda, sabe? Muita coisa que eles botaram aqui, que é cenário físico mesmo, eles aproveitaram muito bem. Mas voltando a essa coisa do Valci Carrasco, o casamento pra mim eu achei maravilhoso, porque depois que os bichos destroem lá, e a gente tem a Madame Morble tomando um supapo pra alegria de muitos, e Michelle Yeoh consegue entregar uma personagem perfeitamente detestável. Tem uma hora lá, gente, que ela
cai e mete a cabeça num bolo, que aquilo ali, gente, é puro suco de Valci Carrasco. Tenho certeza que quando o Valci assistir o filme, vai dizer, olha só, gente. Ele vai dizer, vai até imitar o Shyamalan, vai dizer ali no Twitter, olha só, esse o casamento da Glinda, quem escreveu essa cena fui eu, né? Porque é puro suco de Valci Carrasco. Quem conhece as histórias do Valci vai notar isso de cara na hora. É verdade. Inclusive até o embate da Glinda com a Elphaba lá, né, as duas se atracando, um pouco de Valci, eu senti um pouco de energia de Valci Carrasco aqui em Wicked Parte 2, incidentalmente, mas que tava lá, tava assim. Agora, sobre alguns personagens aqui, a gente falou da Madame Morble, que tem ali, né, a Michelle Yeoh faz muito bem essa personagem que é detestável, assim como a Karen Hilson também faz uma personagem detestável na versão de palco. Um dos personagens que eu achei que não teve um desenvolvimento melhor, quer dizer, o filme tenta desenvolver um pouco mais, mas né, não completa, que é o Bok. Né? O Bok, que vem a ser o Homem de Lata, né? A gente vê que ele tá querendo se libertar daquele relacionamento com a Nessa Rose, que ele quer mesmo ficar com a Glinda, né? Ele até tenta fazer isso, só que a Nessa Rose proíbe ele de partir. Inclusive uma coisa que não aparece na peça, o filme mostra isso, então é um bom que complementa muito bem. E só que aí ele quer se separar dela, só que a Nessa Rose não quer. E aí, com a ajuda da Elphaba, a Nessa Rose transforma o Bok no Homem de Lata, ele fica com ódio e quer se vingar. Tem aquela cena toda lá, né, dos caçadores de bruxas, que ele vai lá e incentiva o povo aí e tudo mais. Só que depois o Bok some. O Bok some, gente. E eu fiquei, poxa, um arco que a gente poderia ver um pouco mais sendo trabalhado, sabe? Tendo um confronto dele com a Elphaba, para tentar trazer um temperinho a mais. Ficou faltando. Eu senti um pouco de falta. Decepcionou um pouco essa questão de eles não trabalharem mais o Bok. Eu sei que se você quiser ver mais dessa embate dos dois, tem no Mágico de Oz, mas eu acho que precisava fazer isso aqui, até para poder dar um destaque a mais, entendeu? Não importava se o filme tivesse 2 horas e 40, botava pouco mais, gente. Que isso? Né? O Leão Covarde, gente, tá muito bonitinho, o design dele ali fofinho. Coleman Domingo ali, foi meio que escalado nos 45 do segundo tempo, traz um Leão Covarde muito bom, embora eu confesso que eu queria ver muito mais dele aqui no filme. Eu acho que o filme poderia ter abordado um pouco mais isso, embora a gente tenha cenas boas, mas queria mais, né? E quem esperava ver rostinho de Dorothy vai se decepcionar bastante, porque a Dorothy aqui, ela nem aparece tanto. É igual a peça, ela aparece por uns 2, 3 segundos, até a cena do embate com a Glyn, com a Elphaba lá no final, né, que ela vai simular a própria morte com a questão da água. A gente nem vê a Dorothy em si. Eu adorei o jogo de câmera que o John M. Chu usou, né, de a gente ver pela visão da Glinda, que está escondida, como é que se desenrola esse embate. Mas, gente, eu queria ver pelo menos a parte de trás da Dorothy, e mostra só uma sombra, gente. Bem louco. Isso vai decepcionar alguns fãs. Não me decepcionou tanto, mas assim, que pode decepcionar alguns fãs mais hardcore, isso vai. E outra coisa que eu também quero salientar aqui, as músicas, né? Porque esse filme tem muitas músicas boas, né? E confesso que as minhas favoritas aqui são a música do Mágico, né? Que aqui ganha um tom mais representativo para a comunidade LGBTQIAPN+, né? Como já disse a Natália Bride na análise lá do Entre Migas, essa cena é para ser a cena representativa de 2025 para a comunidade. Essa cena, a No Good Deed, né, que é aquela todo bem tem seu preço, que é a cena que a Elphaba vai transformar o Fieiro no Homem Espantalho. Então aquela cena ali tá muito boa, assim. É para você se levantar e aplaudir de pé essa cena. E, obviamente, For Good, que é a música ali que a Glinda e a Elphaba vão, se separar de vez. Aquela ali me fez cair num show de lágrimas assim, destrutível. E Cynthia Erivo e Ariana Grande entregam, um deleite para os nossos olhos. E já que a gente falou aqui da Cynthia e da Ariana, vamos falar aqui rapidamente sobre as músicas originais, né? Que é Não Existe Lugar Melhor Como o Nosso Lar e A Garota da Bolha, que são as músicas originais aí, né? Que, como eu disse rapidamente lá atrás,
elas mostram um pouco da personalidade e dos dilemas que a Glinda e a Elphaba estão trabalhando aqui na parte 2. Então, Não Existe um Lugar Como o Nosso Lar, ela trabalha essa questão da Elphaba, da luta dela para libertar os animais. A execução da música, a letra, eu confesso que eu não gostei muito, não me pegou, não colou muito comigo essa música nova. Agora, A Garota na Bolha, essa daí, porque obviamente estamos falando de Ariana Grande, o John M. Chu conseguiu trabalhar ela melhor, porque ela mostra exatamente sobre o que é a Glinda, essa garota que desde a infância vive cercada da bolha vive fechada ali na bolha das mentiras. Ela precisa da mentira para poder se mostrar uma pessoa digna, correta, de valores. E a música em si é maravilhosa. Tenho certeza que essa daí ganha esse Oscar. Pode ter certeza, viu? O take dali da gente ver a Ariana se olhando na sua carruagem de bolha lá e ao reflexo dela criança, é a cena chave que cristaliza o que é essa história da Glinda, de que ela vive numa bolha de mentiras desde a sua infância e que essa amizade com a Elphaba fez ela começar a enxergar tipo assim, pô, tá na hora de eu abrir de estourar essa bolha e viver agora para a realidade, né? Que é um arco assim perfeito e muito bem trabalhado, tá? E rapidinho falar aqui do Fiyero, os efeitos visuais dele tá maravilhoso, principalmente quando tá de Homem Espantalho, que aparece bem no final, inclusive demora, viu? O visual do Fiyero como Homem Espantalho, assim como na peça, é só bem ali no finalzinho, mas quando mostra ali a cara dele, ficou idêntico ao do Mágico de Oz, né? Só que assim, você consegue ver que não é uma coisa muito real. Talvez se usasse uma maquiagem física ali para fazer o Fiyero mais espantalho no Jonathan Bailey, eu acho que ficaria muito mais crível, mas você consegue ver que não é tão real assim aquele Homem Espantalho. Na peça fica, ó, 1000 vezes melhor. Faz igual a peça, poxa. Ficaria, ó, 1000 vezes melhor. Mas no fim das contas, gente, Wicked Parte 2 fecha a história da Elphaba e da Glinda de uma maneira épica, maravilhosa, conclusiva e ainda deixa um gancho para quem sabe, né, se a Universal quiser, ela que faça um segundo filme, pode ser inédito, pode ser explorando mais o passado da Elphaba agora com esse livro da Elf, né, e Mira e Fabi, vocês como dubladoras, mas não só como dubladoras, como atrizes de teatro, eu vou agora fazer aqui um discurso meu Fernanda Montenegro, tá? Vocês como atrizes de teatro musical, merecem gigantes. Vocês merecem todo o nosso apoio, todo o nosso carinho, nosso abraço, e que vocês continuem levando não só a mensagem de Wicked, mas também a mensagem de fortalecimento da cultura brasileira. Vocês são um rosto disso para essa nova geração e para a geração que vem acompanhando vocês desde 2016. E, nossa, finalizando aqui, continuem com um lindo trabalho de vocês merecem muito, tá? E, obviamente, que o Wicked Parte 2 entra no projetor da Central do entretenimento com folga, né? Jeff Goldblum também, esqueci de falar que ele também tá maravilhoso com o Mágico de Oz. A cena dele lá, descobrindo que a Elphaba era a filha dele, que ele organizou todo o motim para acabar com a filha dele, ele consegue entregar um peso de dramaticidade muito bom, que mostra que ele é um excelente ator. E no final, eu só tenho elogios a fazer para Wicked Parte 2. Eu sei que tem muita gente que é fã já mais antigo da peça, como a Aline Diniz, mas eu também, que conheci a história ano passado, né, virei um super fã. E eu acho que muita gente vai se identificar, e eu sugiro aqui, vá assistir a Wicked Brasil, né? Se você estiver por São Paulo, vá assistir, você tem até o dia 21 de dezembro para assistir essa peça. E eu digo que a história de Wicked é uma história que vai comover a todos, não só por sua mensagem, muito mais pelas suas mensagens de respeito, né?
você ser contra o preconceito, não executar o preconceito contra o próximo só por ser diferente, e principalmente de você às vezes procurar se informar mais sobre o que está sendo dito, né? Não ficar aí sempre nas fake news e tomar o seu lado político, porque querendo ou não, o Wicked tem uma mensagem política ali por trás, principalmente na parte 2, que aqui deixa de lado o tom alegre da parte 1 e pega um tom um pouco mais sério. Mas no fim é isso, gente. Eu gostei muito. Comenta, agora que saber de vocês do outro lado da tela, viu? Aí, ó. Vocês concordam ou não com essa crítica? Comenta aqui embaixo, baixa o centro like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você chegou até aqui, tá? E é isso. Viva o Wicked, um beijo. E vamos continuar desafiando a gravidade. E todos vão olhar pra nós. Beijo!